Força, estamos aí. Bom, ok, Lázaro, vou tirar a palavra durante um bocadinho, está bem? Está bem, amigo. Força. Ok. Ora, bom dia pessoal mais uma vez, sejam bem-vindos a este webinar dedicado às redes Wi-Fi para a hotelaria. Eu vou fazer aqui só uma pequena, uma primeira parte que é digamos que uma introdução de algumas questões mais teóricas a ter em conta relativamente a este tipo de instalação e de seguida depois o Lázaro entra mais na parte da demonstração do dimensionamento e das ferramentas que são disponibilizadas para algumas marcas para dimensionamento das redes Wi-Fi em termos de hotelaria, está bem? Pronto, basicamente a nossa ideia com este ciclo de webinars seria dedicar algum tempo a abordar a problemática do Wi-Fi em várias tipologias de instalação, isto é, vamos fazer primeiro uma parte mais dedicada à hotelaria, que vai ter duas partes, portanto vai ser esta primeira parte hoje e mais uma segunda parte na próxima semana, sendo que esta primeira parte tem mais a ver com o dimensionamento e com os cuidados a ter na parte da preparação da instalação e posicionamentos e por aí adiante, e depois, na segunda parte, vai ser mais dedicada à parte da configuração, ok? Pronto, mais em termos de configuração de equipamento e algumas problemáticas a serem abordadas em termos em termos de configurações específicas que a hotelaria pode ou não precisar, está bem? Como eu disse, este vai ser o primeiro, portanto vai ser dedicado à hotelaria e de seguida vamos continuar com um ciclo de webinars dedicados a outras áreas, como por exemplo a parte mais de armazéns industriais, colégios, escolas, infantários, ou seja, vamos tentar abordar porque de facto as redes Wi-Fi, a forma como nós dimensionamos, configuramos e gerimos são de facto diferentes mediante a utilização que vai ser dada e o espaço onde vai ser instalado, está bem? Pronto, hoje vamos só começar aqui pela parte dos hotéis, que é, nós temos a convicção e a certeza, se quiser, não é só convicção, é certeza, que este ano e o próximo ano vão ser anos muito, muito fortes em termos do negócio do Wi-Fi nos hotéis em Portugal. Sabemos que existe aí muita verba para ser gasta, existe uma série de hotéis, uma grande quantidade de hotéis para ser aberta, existe uma grande quantidade de hotéis para serem remodelados, portanto há aí uma oportunidade muito grande para todos nós agarrarmos, está bem? E acho que se agarrarmos a oportunidade e o fizermos bem, possivelmente a coisa vai continuar a cair para o nosso lado. Se o fizermos mal, se calhar muito dificilmente o faremos de novo, não é? Portanto, esta é a nossa ideia, é aproveitar um bocadinho esta onda do turismo que já todos ouvimos que está em alta novamente, felizmente para nós também, porque é um setor super importante na nossa economia e levamos isto e navegarmos esta onda, digamos assim, com profissionalismo e a fazer o nosso melhor. Ok, vou então começar. Pronto, eu basicamente vou aqui só dar uma introdução, que são alguns cuidados que todos vocês sabem, e isto é a realidade, se calhar vocês até conhecem melhor do que nós, mas pronto, eu assim como estou a falar para todos, acabo por digamos que rever estas condições para toda a gente. Como vocês sabem, a conectividade Wi-Fi hoje em dia pá, é de facto um fator super importante na hotelaria. Tanto na questão, porque hoje em dia já é muito utilizada em termos internos, ou seja, pelos funcionários, mas mais do que isso ainda na utilização para os hóspedes, não é? E de facto uma conectividade estável dentro de um hotel que seja de agrado dos hóspedes é um fator super importante. Se calhar se não o tiverem, ou melhor, se o tiverem não valorizam tanto, mas se não tiverem desvalorizam imenso o hotel e vocês sabem que funciona de facto assim. Para além disso, além da utilização do hóspede hoje em dia, e vocês também já devem ter deparado com essa situação, e isto é uma tendência Com licença, da tecnologia, portanto, sim. Só rapidinho. Todos conseguem visualizar a apresentação que o Pedro está a partilhar. Temos aqui só... Ok, estão a ver. Perfeito. Ok.
Tá, obrigado. Eu devia ter perguntado, sim. Peço desculpa. Boa. De facto, toda a parte da hotelaria Obrigado. está a sofrer algumas inovações, obviamente que não toda, que, sobre a qual nós devemos ter alguma atenção quando estamos a fazer instalações Wi-Fi. Hoje em dia nós temos muitas vezes a possibilidade de streaming através da televisão, das TVs instaladas nos quartos, chamado cast, não é? Temos também já muita hotelaria a pôr a parte da abertura de portas e acesso aos quartos através de apps que funcionam por Wi-Fi. Temos outros tipos de serviços mesmo internos, em termos de limpezas de quartos e por aí adiante, com softwares de gestão da parte mais operacional, das funcionárias também a funcionar por tablets e com algumas aplicações, e depois temos obviamente a parte dos clientes com o acesso Wi-Fi para trabalho, para lazer, para entreter os miúdos, enfim, tudo aquilo que vocês sabem. Portanto, hoje em dia deixou de ser só uma coisa que é fornecer internet ao hóspede, passou a ser uma coisa que, para além de fornecer internet ao hóspede, tem agora uma importância mesmo em termos de operação interna, está bem? Portanto, acho que devemos olhar para isto de uma forma um bocadinho diferente daquela que olhávamos no passado. Como eu vos disse, obviamente relativamente à parte do hóspede, que é aquela que mais importa de todo, pelo menos para a parte no que diz respeito ao cliente, porque o resto o cliente não vê, não é? As avaliações negativas em sites como Bookings e TripAdvisors e por aí adiante, são coisas que demoram muito pouco tempo a serem colocadas e depois demoram muito tempo a sair de lá, não é? Exato. E às vezes o hotel pode ser de facto muito bom, e vocês calhar já passaram por isso, mas se efetivamente por algum motivo o hotel, mesmo sendo muito bom, nós vamos para lá com o intuito de trabalhar um bocadinho à noite, porque estamos em trabalho, ou os miúdos vão de fim de semana connosco e querem estarem sempre no YouTube e por aí adiante, e se essa parte não funcionar, aquilo deixou tudo de ser bom. Primeiro porque se vamos para trabalhar e não trabalhamos, já correu mal. Se Exato. levamos os miúdos e os miúdos não estão entretidos, vão ficar chateados, vão-nos chatear a cabeça e aquilo, pronto, vai ser um caos outra vez, não é? Portanto, cada vez mais é super importante e convém, se calhar nós todos temos isso em conta, vocês também têm. Eu creio é que existe ainda muita gestão na parte hoteleira que ainda não lhe dá, e eu sei disso porque temos tido algumas reuniões às vezes com essa parte e temos muito cliente que ainda não tem essa noção, mas vai acabar por tê-la de certeza, está bem? Portanto, hoje em dia é de facto muito importante o Wi-Fi. O teletrabalho também veio levantar aqui uma nova dimensão que não existia anteriormente e quando estamos a falar de teletrabalho, às vezes estamos a falar de VPNs, estamos a falar de reuniões via Teams, via Zoom, seja o que for, portanto são coisas que têm uma exigência um bocadinho diferente, e se a coisa correr mal, muito possivelmente da próxima vez já não vão para aquele hotel, não é? Pronto. É isso mesmo. Por isso que é importante nós fizermos essa introdução, que é justamente para vocês argumentarem mais quando forem conversar com o vosso cliente nessa área, porque é essencial que eles tenham a noção de que os clientes hoje em dia necessitam de uma boa conectividade, ok? Não é uma questão de fornecer o Wi-Fi, porque fornecer o Wi-Fi é relativamente fácil. Fornecer um Exato. Wi-Fi com qualidade que não deixe o hóspede decepcionado com a experiência que está a ter, já é uma coisa diferente, está bem? E normalmente o ter Wi-Fi sem qualidade funciona pior do que não o ter mesmo, de todo. Exato. Porque estamos a criar uma expectativa a um cliente quando dizemos que temos Wi-Fi e o cliente chega lá para ir trabalhar e não trabalha e aquilo sai tudo gorado. Portanto, às vezes é pior do que efetivamente não ter, está bem? Pronto, Perfeito. em termos daquilo que nos traz aqui, que é depois de se calhar levarmos o cliente a perceber que é mesmo necessário ter isto em condições, o que é preciso para nós fazermos um projeto bem desenhado, que proporcione uma experiência em termos de navegação positiva. Obviamente que a primeira coisa que nós temos que fazer é o levantamento dos requisitos, ou seja, é falar com o cliente, não é? Isso vocês sabem tão bem quanto eu, e perceber algumas coisas que são básicas, não é? Mas que à partida nos vão dar a possibilidade de
de alterarmos depois o nosso projeto de acordo com aquilo que o cliente tem. Ok? Obviamente, quantidade de quartos, isto é mais do que óbvio. Vai ser usado CCTV, isto é, tem videovigilância, vai ser integrada na rede ou não. Vamos ter telefones VoIP a funcionar nos quartos ou internos em termos de operação ou não. Conseguimos estimar o número de quantidade de utilizadores que se vão conectar por cada antena. Isto é mais relevante não na parte dos quartos, mas essencialmente na parte das áreas comuns, ok? Salas de reunião, espaços exteriores com esplanadas e por aí adiante, normalmente o hall do hotel. Se conseguimos mais ou menos ter noção do número máximo de clientes, ou o número médio, se quiserem, de clientes que se vão conectar naquelas áreas, está bem? Porque isso pode fazer toda a diferença. Em termos de velocidade de conexão, isto obviamente nós sabemos qual é uma velocidade mínima para navegar com alguma tranquilidade. Agora, existe cada vez mais, e isto é importante, existe cada vez mais equipamentos que se vão conectar à rede Wi-Fi, mas que exigem uma determinada qualidade na conexão. Ok? Pronto, existe digamos que um sinal mínimo para se conectarem com qualidade. Se houver esse caso, é uma questão de fazermos o levantamento, se houver, convém também ter nota disso. Uma coisa muito, muito básica, que se calhar o pessoal não dá muita importância. Existem hoje em dia, e cada vez vai surgir mais, os carregadores de automóvel elétrico, que funcionam com conectividade Wi-Fi, isto é, depois liga-se a um servidor e na prática aquilo faz, quando o cliente se liga para fazer o carregamento do carro, depois faz as contas do valor gasto, do tempo que teve a carregar, o cliente pode estar ligado lá e perceber quando é que a bateria está totalmente carregada ou não, enfim, fazer o acompanhamento da carga. Esse tipo de equipamentos, muito embora normalmente estejam ou em garagens do hotel ou na parte exterior, podem ter conectividade via Wi-Fi. Esses são quase certeza equipamentos que têm um valor de recepção de sinal mínimo para funcionar em condições. O próprio fabricante vai fazer essa referência, está bem? E, por exemplo, no caso das fechaduras, existe marcas que nós também sabemos fazem exatamente também para funcionar com qualidade e sem falhas, porque também não é bom que se tente entrar no quarto e não se consiga, porque a fechadura não consegue validar o nosso código. Também funcionam com níveis de recepção de sinal mínimos, está bem? Fazer esse levantamento, se existe, se não existe, tranquilo, ok? Nós à partida sabemos qual é que é o nível de recepção de sinal mínimo para navegar em condições, mas existem alguns equipamentos que precisam do valor mais específico, são mais exigentes, ok? Pronto, e depois perceber se da parte de TV corporativa, em termos de se tem streaming, se há mais equipamentos IoT para além de, por exemplo, das fechaduras das portas, enfim, fazer um bocadinho o levantamento do que é que se pode ou não conectar através da nossa rede Wi-Fi. Isto vai logo ajudar a nós depois fazermos a outra parte a seguir, está bem? Perfeito, isso mesmo. Tá, aproveitando aqui no planeamento, é importante também, malta, saber o budget, tentar saber o budget do cliente, ok? Se o cliente diz, pá, eu não tenho budget, eu quero que meus clientes tenham a melhor qualidade de sinal possível, esse é o cenário ideal que todos esperam essa resposta. Mas sabemos que remodelações ou algum projeto a inicializar, a parte da informática é sempre que eles querem reduzir os custos. Então, é sempre importante saber o budget para nós termos a ideia e depois passar essas informações para o vosso cliente. Exato, sim. Sim, até porque isso pode agora condicionar todas as partes seguintes, ok? Pronto, a partir daí, quando nós sabemos exatamente o que é que o cliente quer fazer, o que é que tem que se vai conectar e por aí adiante, obviamente, se tivermos a possibilidade de termos plantas do hotel em PDF, em formato, não interessa, DWG, o que for, ótimo. Porquê? Porque estas ferramentas vão-nos permitir proceder tanto ao dimensionamento, que vamos ver a seguir com o Lázaro, utilizando as ferramentas que os fabricantes nos disponibilizam para dimensionar, porque vai ser em cima dessa planta que vamos trabalhar, como ajudar-nos no site survey para a instalação, que é uma coisa que eu vou falar depois, está bem? Ou seja, não é só através da planta nem de uma conversa, depois através da planta convém nós
corrermos a localização toda do hotel e percebermos na planta e marcarmos algumas coisas importantes que nos podem ajudar, que eu já explico a seguir. Outra coisa importante, após este levantamento dos requisitos, nós à partida já conseguimos perceber em termos de equipamentos, o que é que vamos utilizar, se vai ser, qual é a tecnologia, neste caso eu pus aqui Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, poderá já ser Wi-Fi 7 daqui a 2 ou 3 meses, não sabemos muito bem, ou Wi-Fi 6E, enfim, pronto, mas já conseguimos optar por uma tecnologia em específico, ok? Ou até podemos fazer aqui um mix, não é? Achar, por exemplo, numa área comum, onde o número de ligações vai ser grande, onde a necessidade vai ser muita, vamos pôr Wi-Fi 6 e vamos pôr nos quartos Wi-Fi 5, porque basicamente também vamos limitar a velocidade nos quartos, como é óbvio, não é? Portanto, se calhar não é preciso, ok, mas assim já podemos, através disto, já podemos chegar aqui a uma conclusão de como é que vamos proceder, está bem? Para além disso, a seguir, é ter noção do que é que o cliente quer fazer em termos de localização. E isto vai ter a ver com a parte dos pontos de rede que estão ou não estão instalados, ou sendo um hotel novo, se nós podemos ainda interferir na localização dos pontos de rede para depois conectarmos os APs. Temos 3 hipóteses, como vocês sabem, que é os in-wall, que tem uma mais-valia tremenda, porque para além de ser in-wall, ninguém, nem nenhum designer de interiores, nem um arquiteto nos vai chatear a cabeça, porque à partida vai ficar escondido lá num sítio na parede e não vai ser um AP à vista. E depois quase todos têm portas de rede que nos permitem, para além de ser access point, permitem-nos conectar ou uma televisão, ou um telefone VoIP, enfim, portanto, dá-nos outras possibilidades. Depois temos a opção do teto, é mais comum, todos sabemos, não é? Que normalmente se usa em teto, havendo também a possibilidade de usar em parede, na parte mais superior da parede, obviamente, não sendo essa a melhor opção, mas sabemos que há quem o faça. E nas áreas de exterior temos os APs outdoor, ok? Pronto. Isto vocês já sabem tão bem quanto eu, mas é só para terem uma nota do que é que, nesta primeira fase, nós já podemos aqui começar a fazer alguma escolha, digamos assim. Ok, relativamente aqui ao site survey pré-instalação. Este site survey pré-instalação nada mais é do que nós agarrarmos na planta e percorrermos o local e analisarmos basicamente a infraestrutura onde vamos pretender trabalhar, não é? Isto é uma coisa mais visual, mas vai-nos permitir o quê? Detectar o tipo de materiais, porque isso não está visível na planta. Na planta o que vocês vão ver é traços, como é óbvio, não é? Traços, portas, janelas e por aí adiante, mas isso tudo é um bocadinho relativo, porque existem paredes que podem ser betão, que podem ser peladuro, existe para janelas de vidro duplo, existe janelas de vidro simples, enfim, existe uma série de materiais que podem ser utilizados numa construção de um hotel que podem fazer variar quase na totalidade da forma como abordamos o Wi-Fi. Está bem? Porque cada material tem a sua atenuação de sinal, não é? Como todos sabemos, e a diferença entre o material que tem menos atenuação até o material que tem mais atenuação é gigante. É gigante. Pode-se meter um AP num sítio, numa área que efetivamente com aquele material funciona super bem em todo o lado, e se tiver uma parede pelo meio que já é outro material com muita atenuação, aquilo não vai funcionar de todo. Está bem? Portanto, a diferença é brutal. Outra coisa relevante é depois em termos de outro tipo de obstruções, como mobiliário, onde é que vai ficar localizado, ou se já está localizado, se for uma remodelação, também para vocês terem um bocadinho mais de ideia de onde colocar os APs sem termos uma diminuição de propagação de sinal muito grande. Ok, isto é a parte mais do site survey na pré-instalação, mas uma coisa mais visual, que na prática permite vocês depois porem na planta algumas notas de tipologia de materiais e localização de algumas coisas, e depois tem uma possibilidade extra. Obviamente esta era a melhor possibilidade de todas, que era nós procedermos através das ferramentas que são disponibilizadas por alguns fabricantes e outras fabricantes de hardware e outras que são específicas, são soluções de software específicas para fazer este trabalho, que é nós podermos analisar as interferências de outras redes ou interferências dos mais variados tipos que existem
que existem no espaço onde nós pretendemos atuar, está bem? Existem aqui, nós estamos aqui alguns exemplos de algumas ferramentas. Existe o Rolls-Royce que vocês quiserem destas ferramentas que é a Ekahau. É uma ferramenta muito cara. Se vocês depois tiverem tempo à net vão perceber isso. Alguns com certeza já trabalharam com elas, outros já ouviram falar. É de facto uma ferramenta brutal que inclui hardware e software, portanto faz uma análise completa, permite vocês andarem, quando estão a fazer aquela primeira parte que eu estava a dizer, de percorrer com a planta na mão toda a localização, utilizarem o equipamento quando estão a fazer essa voltinha, e vocês vão ficar com um cenário completamente completo daquilo que existe em termos de interferências de outras redes e por aí adiante. Depois tem o NetSpot, que é ligeiramente mais barato, o Insider, e depois tem as outras ferramentas que são ferramentas gratuitas, digamos assim, que vocês podem usar, fazendo uso de um telemóvel, por exemplo, ou do Mac, e também conseguem andar pela infraestrutura e também já perceber algumas coisas que por lá andam, está bem? O Wi-Fi Man é a ferramenta para Android e iOS que é disponibilizada pela Ubiquiti. Depois tem o Wi-Fi Analyzer, que é aquele mais antigo, se quiserem, e o Wi-Fi Scanner, que é uma ferramenta para Mac também, está bem? Pronto, existem imensas, estas são só alguns exemplos. O Wi-Fi Man é uma aplicação que vocês podem tirar para Android ou para iOS, é gratuito, faz parte do pack de ferramentas dedicadas à Unify por parte do Ubiquiti, portanto podem usá-la. Se forem um bocadinho avessos à Ubiquiti, podem usar o Wi-Fi Analyzer, enfim, isso depois já é um bocadinho ao vosso gosto, está bem? Ok, pronto, basicamente era isto que eu queria. O Lázaro agora, eu vou dar a palavra a ele. Qual é a nossa ideia agora a seguir? Nós já sabemos aquelas informações que tivemos ali a ver e vamos fazer uso de 3 ferramentas disponibilizadas pelos nossos 3 fabricantes que nos permitem desenhar o dimensionamento de uma solução Wi-Fi para a hotelaria, ok? Nós vamos abordar isto do ponto de vista da Ubiquiti, ok? Da ferramenta que eles disponibilizam, do ponto de vista da Ingenious, também da ferramenta que eles disponibilizam, e do ponto de vista da TP-Link, linha Omada, também com a ferramenta disponibilizada por eles. Qualquer uma destas ferramentas é gratuita, ok? Dentro de cada um dos fabricantes, alguns obviamente obrigam um registro como parceiro no site, mas isso é algo que não vos custa nada, não vos custa dinheiro, portanto estão completamente à vontade para o fazer. Isto vai possibilitar que vocês, em cima de uma planta, consigam ter uma ideia. Eu não quero ser demasiado otimista, mas eu acho que se vocês terão uma possibilidade de falha inferior a 20% se fizerem isto tudo bem. Entre 20% a 10%. A não ser que depois aconteça lá uma coisa que ninguém está à espera, né? Que o indivíduo meta lá um quarto cheio de micro-ondas e liga os micro-ondas de repente todos ao mesmo tempo. Há coisas que nós não controlamos, né? Numa instalação Wi-Fi, mas à partida, se levarmos em conta isto, se nós usarmos as ferramentas para fazer este trabalho, muito dificilmente a coisa vai correr mal, está bem? Pronto, eu deixo então, dou aqui a palavra ao Lázaro. Qualquer coisa que vocês também precisem, é só dizerem, está bem? Depois já abrimos o microfone no fim para alguma dúvida. Perfeito. Lázaro, estás à vontade. Pedro, muito obrigado, amigo, mais uma vez. Malta, então vamos a isto. Quem não tem bom dia novamente. Isso aqui, ok, não faz parte. Boa. Então, primeiramente, vamos começar aqui com o dimensionamento. Pretendo não ocupar muito o vosso tempo. Vou começar com uma ferramenta simples. Vou começar com a Ubiquiti. A Ubiquiti, ela tem uma ferramenta que é gratuita, que é a design.ui.com, ok? Essa ferramenta permite-vos fazer o dimensionamento tanto de CCTV quanto de wireless, ok? A parte cablada também, ok? É necessário apenas realizar o registro com a conta da Ubiquiti. A partir desse momento, vocês conseguem adicionar as plantas e realizar o dimensionamento. Como podem ver aqui, existem vários dimensionamentos que eu já fiz. Mas vamos direto ao nosso ponto. O que precisa depois do registro ok, vou criar aqui Add New Project. Projeto, e vamos para o nosso hotel, que é o Hotel Virtual. Está situado em Lisboa.
A Ubiquiti pede algumas informações, isso é para informações internas deles, ok? Mais ou menos a área que é utilizada, a quantidade de utilizadores, se eu quero valor, se eu quero performance, é indiferente, né? Ao selecionar aqui eu vou ter acesso aos mesmos equipamentos. Depois eu faço o upload da imagem, posso utilizar, no caso da Ubiquiti, imagens PNG, JPEG, JPG ou PDF. Ou se eu quiser eu posso desenhar a minha própria planta. No meu caso, vamos aqui buscar no meu hotel virtual nossa planta. O piso 0. O piso 1. Começar pelo piso 1. Pronto, isso é exato. Perfeito. A partir desse momento, o que nós necessitamos é realizar a escala, dizer qual é as medidas que eu tenho, ok? Em algumas plantas eu já tenho a medida, por exemplo, aqui eu tenho 16,55, então eu posso utilizar essa medida. Clico, arrasto, digo que aqui tem 16,55. A altura, a altura padrão 2,70, 2,80, 2,50, depende muito. Okay? Mas é sempre importante saber essas informações. 16,55, save. A partir desse momento, ele já me ajusta a planta com a escala que eu defini. Exatamente. Certo. Outra opção, quando vocês não têm, desculpa Lázaro, outra opção, quando vocês não têm esta informação na planta, pode ser uma planta simples, sem medidas, é vocês usarem a dimensão de uma porta padrão, está bem? Exatamente. Ok? Normalmente as portas padrão, por acaso esta até tem pai, 1 metro, pelo que eu estava a ver. Mas pronto, normalmente as portas são 80 centímetros, também. É vocês, entre os 75 e os 80, isto também não é rocket science, é uma coisa que pode ser mais 5, menos 5, mas pronto, se vocês meterem, quando não têm medida nenhuma, agarram numa portazinha e metem 80 centímetros e a coisa, se fazem o set scale através do dimensionamento de um objeto que vocês conhecem a medida, está bem? Normalmente as portas é o mais comum. Perfeito. Desculpa, Lázaro. Isso. Força, amigo. Estás à vontade sempre. Então, feito a dimensionamento, nós temos aqui, desculpa, pomos as medidas. Vamos aqui trabalhar com as paredes. Pronto, as obstruções, que é isso que é importante. Realizar o levantamento das obstruções. Eu posso trabalhar com quadrados, ou seja, retângulos ou quadrados. Eu posso selecionar aqui, pronto, e partir desse momento. Só que não queremos isto. Vamos partir aqui, outdoor, clico, arrasto. Malta, aqui tem vidros. Pronto, essa parte tem vidros. Mas isso aqui é a parte exterior. Se isso aqui fosse uma varanda, ok, eu desenharia o vidro, ok? Colocar aqui o vidro para realizar isso. Como não é, então o que passar na parte exterior não me interessa. Interessa é a parte interna. Pronto. Perfeito. Então começamos a desenhar. Quando nós selecionamos qual tipo de material, é importante porque temos aqui paredes que pode ser concreto, que é tijolo, ou outros materiais que têm maior densidade. Depois tem paredes internas, que pode ser de pladur, pode ser de madeira, ok? Que tem menos resistência. Pronto. Alguns hotéis trabalham dessa forma, que é mais ou menos essa parte aqui pode ser pladur. É a parte da casa, é a parte inicial da casa de banho. Algumas são, mas só que depois aqui você tem o quê? Você tem as cerâmicas, você tem azulejo, vocês têm pedras, tem vidro. Então, as casas de banho não convém, nós fazemos apenas isto, ok? Vai depender muito do tipo de material. Eu mesmo trabalho dessa forma. Cá, perfeito. Algumas paredes podem ser aqui interna ao meio, podem ser pladur. Geralmente não são, que é divisória entre quartos. É um pouco mais complexo, tá bem? Então, esse levantamento é importante vocês saberem. Sim, nas zonas das casas de banho, quando tem kitchenette, nós trabalhamos sempre como se fosse parede exterior, ou seja, com a maior densidade ou maior resistência, se quiserem, à propagação de sinal, porque, como vocês sabem, tudo o que é casas de banho, vocês têm uma componente de mosaico, não é? De cerâmica gigante, vidro também, por causa dos espelhos, do protetor da banheira, ou do poliban, enfim. Portanto,
é preferível nós irmos pelo fator de maior densidade, maior densidade, o equipo, o material de maior densidade, do que estarmos a pôr menos, porque de facto, por exemplo, no caso das casas de banho, é muito comum. Esta é a maior problemática, a maior dificuldade que nós temos nas instalações Wi-Fi para a hotelaria, é de facto a existência das casas de banho, que ainda por cima estão normalmente à entrada do quarto, não é? Como vocês podem ver aqui, é quase sempre assim, não digo 100%, mas 95% funciona assim, estão na entrada do quarto, porque quando nós colocamos um AP na zona do corredor e temos uma casa de banho e uma kitchenette pelo meio, quando no caso em que tem kitchenette, pá, nós à partida já estamos aqui a colocar uma resistência brutal à propagação do quarto à propagação Wi-Fi para dentro, para o interior do quarto, também. Portanto, é preferível trabalhar por defeito e a coisa com certeza que vai correr melhor, está bem? Exatamente, amigo. Ok, o Lázaro está assim a fazer uma coisa muito, muito rápida. Isto, obviamente, que isto, se quisermos ser precisos, teria outros cuidados a ter, mas ele, de uma forma muito rápida, vai fazer aqui o desenho do. Consumir muito o vosso tempo. Certo. É o objetivo. Ops, desculpa. Malta, todas as obstruções é importante. Paredes. Certo. O pessoal tem tendência, por vezes, a quando é porta, porque é madeira, não se mete. A porta tem também uma atenuação, é menos do que o tijolo e o concreto, mas obviamente que sim, a porta tem uma atenuação. Vocês já devem ter passado por isso. O cliente dizer que quando está com a porta aberta tem uma recepção mais ou menos, quando fecha a porta deixou de ter qualidade da recepção de sinal. Exatamente. Então, minimamente é isto. Aqui fiz um planeamento rápido, não tão preciso, mas em termos das paredes. Mas pronto. Pronto, a partir desse momento, depois do levantamento, escolhermos quais são os tipos de equipamentos que vamos trabalhar. Aqui, device, nós temos Wi-Fi, temos os DTAT, temos, no caso aqui, o 6 Enterprise. O que o Pedro levantou é importante, ou seja, como nós sabemos quais são o budget, quais são as especificações do cliente, nós vamos trabalhar o quê? Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Por que o Wi-Fi 5 ainda, Lázaro? Estás a mencionar o Wi-Fi 5? Porque o Wi-Fi 6 nós temos maior throughput e também quando temos mais pessoas, ok? Então, quando necessitamos de ter maior conectividade, mais pessoas, o Wi-Fi 5 é importante. Desculpa, o Wi-Fi 6. Desculpa. O Wi-Fi 6 é importante. Como estamos a falar de hotelaria, no o quarto, que é importante, especificamente, sim. O sinal Wi-Fi no quarto. Basicamente, o roaming vai ser necessário? Quase que nenhum, porque à medida que eu saio do quarto, praticamente eu já estou a desconectar da minha rede. Posso estar ali no corredor ou outro, mas não vai ter tanta importância. Entende? Não, o corredor normalmente é uma zona de passagem, não é? Portanto, tu estás no quarto, vais embora, queres é chegar tipo ao hall do hotel, por exemplo, e se ficares lá mais um bocadinho sentado no sofá, uma coisa do género, já queres ter. Mas de facto Exato. O que importa é a conectividade no interior do quarto, nesta zona, obviamente. Nós estamos a falar de áreas comuns, não estamos a falar da zona de quartos. Exatamente. Pronto, feito isso, eu vou trabalhar agora com o dimensionamento. Ok, no levantamento é importante saber, existe cabelagem já pré-existente, tem uma remodelação, não é? O teto é falso, tem um acesso por cima, pela parte do teto falso. Tudo isso é importante. Então, onde é que estão situados os pontos de redes? Se estiverem aqui, é um tipo de recepção de sinal. Se estiverem desse lado, é diferente, ok? Mais coisas. Vou habilitar agora o Wi-Fi, então eu consigo perceber aqui o meu sinal 5 e o 2.4. O importante, em termos de qualidade de sinal, ou de trabalhar com 5 ou 2.4, na parte de hotelaria, eu também não vejo ser tão crítico você trabalhar apenas só com 5. Posso trabalhar tanto com 2.4 ou com 5. Okay? Vamos ter uma mescla de dispositivos legados, dispositivo que só trabalha em 2.4, dispositivo que trabalha com 5. Então, isso vai ser indiferente. Okay? Também eu não necessito de ter um grande throughput, uma grande velocidade. Então, posso trabalhar tanto com 2.4 quanto com 5. Lógico, preferência por 5. Sabemos que tem menos interferência de sinais. Eu vou realizar o planeamento dessa forma. Então, outra configuração que é importante. Infelizmente, aqui na Ubiquiti eu não consigo.
Mas quando nós estamos a trabalhar com hotelaria, equipamentos para o quarto, o ideal é que eu reduza a emissão de sinal desse dispositivo para evitar interferências, ok? Estamos a trabalhar com dispositivo in-wall, ou seja, aquilo aqui na parede, onde tem saídas de RJ45, onde ele vai ficar aqui possivelmente atrás da TV, ou próximo à TV, próximo de uma bancada, ou na parte inferior, e vai utilizar a porta de saída dele para conectar um VoIP, por exemplo, ou algum outro dispositivo que necessite de RJ45. Então, o ideal é pôr um equipamento por parte, ok? Os in-walls, esse que são um quarto duplo, vai depender muito aqui da situação, dessa parede, como sabemos, e do nível de recepção de sinal, ok? Então, poderia trabalhar dessa forma. É basicamente um por quarto, ok? E assim eu consigo cobrir corredor. Se quisermos realmente realizar a cobertura para ter continuar com a emissão, praticamente trabalharia mais ou menos dessa forma. Aqui é a escada, já é a saída, não tem necessidade, elevador, outro elevador, minimamente teríamos essa opção, ok? Esse é o primeiro cenário que eu tenho aqui para vocês, rapidamente. Este era o cenário ótimo. Esse aqui seria o cenário ideal de trabalhar, exatamente, certo, com os... ideal. Já agora, só para dares o exemplo para o pessoal perceber um bocadinho, vamos optar por aquilo que normalmente é utilizado, e nós sabemos que é verdade porque andamos nos hotéis aí de um lado para o outro e isso passa, acontece muito connosco. A grande maioria o que é que faz? Obviamente por questões de budget ou por questões, ou porque não sabem, enfim, não se consegue argumentar com o parceiro, com o cliente, vamos para a parte do corredor, não é? Pronto, vamos aqui fazer só uma simulação, Lázaro, se não te importas, Sim, amigo. mesmo que seja com o Pro, com o 6 Pro, seja como quiseres, Vamos a isto. só A para o malta, pessoal perceber exatamente como é que a coisa fica fraca. geralmente, o malta pede é, olha, eu quero os corredores por economia, tal. Veja como fica a minha recepção de sinal. Imaginamos que, então, estão a falar aqui no hotel que é curto, são apenas poucos quartos, mas pronto. Imagine que sejam corredores. Veja a minha área de cobertura, vou por isso na 2.4. É mais ou menos isso. Epá, minimamente, um ajuste aqui para lá, ok? Pronto, mas como vocês podem ver aqui, qual é o principal? Onde é que eu tenho foco? O foco nos hotéis é os quartos. Malta que ter sinal quando está deitado Sim, ou é a quando zona da está a cama, trabalhar exatamente. na zona da cama. Certo. E Ok? se vocês perceberem, é as zonas na cabeceira da cama, normalmente é onde, seja quem for que está deitado, é aí que quer aceder, é as zonas onde temos Mais fraco. sinal mais fraco. Okay? Isto Exatamente. por efeito da casa de banho, não é? Dos WCs, que normalmente fazem ali uma atenuação brutal, da mesma forma que uma caixa de elevador faz, como vocês sabem, né? Não só pela parte do ferro que a caixa de elevador tem, em termos de construção em cimento, como depois todo aquele ruído que é gerado na caixa de elevador pelos motores que normalmente estão no topo e que fazem mexer o elevador através dos cabos para cima e para baixo. Também isso tudo gera uma interferência brutal. Exato. Pronto. Mas basicamente aqui a ideia era vocês perceberem que de facto aquela solução dos quartos, a coisa tem que ser correr muito bem para que funcione minimamente. Pá, porque se houver ali uma falha, se calhar de 10 centímetros na colocação do AP, já vai haver um ou dois quartos que vão ficar muito mal servidos em termos de internet. Imaginem esse quarto aí do lado direito superior, se a cabeceira da cama estiver lá em cima, pá, basicamente o que estamos a ver é que o indivíduo não vai apanhar nada. Não é? Não vai apanhar nada. Vai ter que se virar ao contrário. Ou virar a cama ao contrário ou mete os pés para os lados da cabeceira. Pronto, basicamente é isto. Exato. Está bem? É isso mesmo. Ou seja, corredores, malta, é para esquecer. E sempre que for o que a malta pede, põe mais um aqui, depois adiciona mais outro ali. Pronto, estamos a gerar ruído e interferência entre esses. Nesse cenário aqui que é pequeno, só temos 3 access points, na 2.4 só temos 3 canais sem Depois interferência. começamos pelo fator ao contrário, que é começamos a adicionar APs nos corredores e eles começam a ter interferência, porque depois não conseguimos baixar muito
a radiação da célula, não é? E na prática o que vai acontecer é que vão entrar em conflito uns com os outros, vão criar ruído entre eles próprios, não é? Pronto, Exatamente. vamos ter em termos de área coberta, achamos que está muito bom, mas em termos da experiência de navegação, já não vai ser o que se pretende. Perfeito. Então, é sempre ideal trabalhar com dois cenários. O ideal, olha, isso aqui é o ideal que eu tenho para ti, pá, isso aqui vai funcionar, tenho certeza que não vai ter problema, todos os clientes vão ter uma boa conectividade, não vão te chatear, não vão te chatear pelo booking ou por nenhuma avaliação negativa em termos de Wi-Fi. Então, você apresenta esse cenário ideal. Pá, se o gajo adjudicar, perfeito. Preciso reduzir, pronto. Então, você começa a trabalhar, ok, olha, deve ser um por quarto, vamos trabalhar aqui um por Um por corredor, cada 2 adicionamos. quartos, sim. É preferível, às vezes, do que optar pelo corredor. Nós sabemos que a parte do corredor normalmente é mais utilizada porque o pessoal, quando faz o desenho de um hotel, mais a parte de design e arquitetura, não quer OPAPs no teto porque aquilo fica feio, seja o que for, nos quartos, não é? Pronto, e então o que é que se faz? Mete-se no corredor, muitas das vezes de uma forma errada, que é colocar por cima Oculto, do teto falso ou por cima daqueles materiais que normalmente eles têm no teto, onde depois se mete os projetores, normalmente até se mete escondido, sim, os APs, que é outra situação que nunca deveria acontecer, até porque depois, tanto no Pladur já tem atenuação. Normalmente o Pladur é agarrado a uma estrutura metálica, né, como metálica. vocês sabem. Portanto, tudo isso depois vai criar interferências enormes, está bem? Se quando não Exato. temos a possibilidade de fazer um por quarto, vamos tentar fazer um por cada 2 quartos, ok? Yeah. E pá, já temos uma poupança de equipamentos razoável e já conseguimos ter pelo menos a certeza, obviamente que o quarto onde está o AP vai ter uma cobertura fantástica, o quarto que está ao lado já não vai ser fantástico, vai ser, mas já conseguimos ter alguma qualidade em cada 2 quartos, está bem? Perfeito, isso mesmo. Pronto. Feito isso, Walter, aqui você consegue realizar o export. Eu vou fazer com o export rapidamente do PDF. Esse PDF permite vos mostrar ao vosso cliente, ok? O vosso dimensionamento. Isso ajuda a adjudicar, ajuda o projeto. Ou seja, quando nós realizamos o levantamento do equipamento, que é o nosso praticamente nosso site survey, levantamos, vamos ao hotel, visualizamos, adquirimos anotamos quais são os tipos de interferências, quais são, se existem muitas redes de Wi-Fi próximas ou não, onde está situada a cablagem, levantamento de budget, tudo isso. Para justificar o investimento no Wi-Fi, é importante nós apresentarmos um reporte, um relatório, e dizer, olha, tenho aqui certeza que seu cliente não vai se chatear por conta do Wi-Fi, então temos aqui um reporte onde eu lhe apresento, mostra aqui, então vamos mostrar a intensidade de sinal, quanto mais verde, no caso aqui dessa ferramenta, quanto mais verde o sinal, melhor, depois vai decaindo o sinal, passa para o amarelo, você já tem aqui uma perda maior, já começa a cair, mas é aceitável. Quando chega aqui a parte do cinza, quase nada, então é o sinal que está o mínimo possível. Okay? Feito aqui, eu vou fazer aqui esse nosso hotel virtual. Então, conseguimos. Vou só vos mostrar aqui o relatório, ou seja, minimamente, que é quem foi que fez. Quanto a Access Points, também, se não quiser apresentar para o cliente, não apresenta quais são os dispositivos. Ele vai apresentar a planta e aqui a qualidade do sinal na 2.4 e Cobertura na 5. 2.4 e a cobertura na 5, Pronto, exatamente. é um Tá relatório bem? simples, mas Mas ajuda ajuda, a... né? Acompanhado com o orçamento, e está a acompanhar o orçamento, que é uma coisa mais fria, uma coisa que só fala de valores e que é aquilo que o cliente vai pagar, que é aquilo que ele não quer ouvir falar, é da parte do valor que Verdade, vai pagar. Isto acaba por tornar a coisa um bocadinho mais interessante, porque na prática justifica o investimento, digamos assim, não é? Porque aqui nós conseguimos dizer que cobrimos isto tudo, como estás a ver aqui, tem legenda, ele se consegue perceber que todas as áreas são cobertas desta forma, está bem? perfeito. Até podem fazer duas opções, como o Lázaro fez, uma opção onde tem um OP por quarto e demonstrar com orçamento e de fazer um desenho com um AP por cada 2 quartos e dar o orçamento. E o cliente depois aí vai perceber a diferença entre um e outro, quais são as falhas que vai ter e não vai ter, está bem? Perfeito. Bom, passar aqui para outra tecnologia. Temos aqui no caso da Ingenious. A Ingenious, podemos realizar o cadastro no Partner Portal da Ingenious, partners.ingeniusnetwork.eu.
conseguimos ter acesso à ferramenta, no caso, que é a Easy Planner. Essa ferramenta Easy Planner permite-me realizar o dimensionamento, adicionarmos plantas, vários projetos. Então, temos aqui vários projetos. Eu posso aqui adicionar um novo hotel virtual. Então, hotel 10. Da mesma forma, ele pede aqui só algumas informações, qual é o país, pronto, todo fabricante quer ter ideia onde estão sendo desenvolvidos os projetos. Aqui, projeto, NIO, vou pondo aqui a mesma forma, piso 1, vou adicionar a imagem. Nesse cenário aqui, eu vou utilizar uma outra planta, ok? Esse é o mais comum que nós temos dos hotéis, não é? Corredor e depois os quartos ao lado. Aqui a escala, da mesma forma, sete primeiramente a escala, clique, arraste até o ponto, não tem uma escala então, mas temos a ideia de que as portas, então isso 0.8 é a média, o padrão, 0.8, 0.9, depende muito. Aqui eu vou adicionar uma zona Wi-Fi, ou seja, poderia adicionar várias zonas. Imaginamos, eu quero o Wi-Fi apenas nessa zona. Depois aqui, posso adicionar aqui várias zonas Wi-Fi. Essa zona não me interessa, então posso fazer dessa maneira, ok? Aqui é já uma outra maneira de se trabalhar. Ok, podem fazer ao contrário também, que é meter uma zona de exclusão, em vez de estar a pôr as zonas onde querem ter, é as zonas onde não querem, não é que não vão ter, não é? Mas onde não é valorizado o acesso Wi-Fi, e aí faziam ao contrário, que na prática era na zona dos elevadores e da escada e dali do apoio, área técnica, não sei o quê, vocês punham zona de exclusão porque era pouco importante para vocês. Perfeito. Aqui, clico, arrasto, mesma forma, muito parecido com o Ubiquiti. Clico, arrasto. Selecionei aqui, eu tenho mais tipos de diferentes materiais, nos dá a maior possibilidade, consigo fazer um melhor dimensionamento em Sim, termos de... aqui é mais, digamos que é um ajuste mais fino, porque só em termos de paredes nós temos uma imensidão de materiais a ser possíveis de ser usados. Exatamente. Portanto, conseguimos ser mais precisos em termos da propagação de sinal. Olha, consigo aqui desenhar já a parte dos elevadores. Então, posso vir aqui e já desenhar a parte dos elevadores. Selecionei aqui uma área, elevador shift. Posso, warehouse, stock, então consigo trabalhar aqui com várias ferramentas já pré-prontas. Mesma forma, pode selecionar aqui concreto, algumas áreas que são concretos. Tijolo comum. Ok. Não vou fazer aqui por aqui rapidamente, que é para não ocupar o vosso tempo. Sabemos que tempo é dinheiro. Temos aqui porta, ou seja, uma porta simples. Se for uma porta mais corredores, imaginamos hospitais, posso aqui have a door, ou seja, porta de metal, ou aqui uma porta mais... Essa é metal e a outra é porta-fogo. blindada, que é uma porta blindada, digamos assim. Pronto. Exatamente. Normalmente Seja, de acesso às escadas e por aí adiante é portas... Corta-fogo, exatamente. Exatamente, são portas blindadas ou portas corta-fogo, como quiser. Então, pronto, feito isto, faço mais ou menos aqui o meu planeamento. Como sabem, eu tenho que desenhar todos e portas, obstruções, sempre que possível, não é tão importante. Vou fazer aqui minimamente só para mostrar. Só para nós termos uma noção. Acho que aqui já é o suficiente. Aqui podemos adicionar os access points. Da mesma forma, a Genius tem access points em wall. Então, posso adicionar aqui os access points em wall. Que trabalhem com 5 GHz. Da mesma forma, tem Wi-Fi 6, 115 ou
Cadê o Wi-Fi? 115. 115 é AC ainda. Não sei se ele já tem disponível o Wi-Fi 6 de... Posso trabalhar com os indoors. Eu vou por aqui no quarto. Nós temos uma ideia. Heatmap. Então, vou habilitar aqui a área de cobertura. Então, eu consigo visualizar aqui a propagação do sinal. Ok. Adicionar aqui só essa parede. Penso que eu não adicionei, mas pronto. Só para nós termos uma ideia. Tanto na 2.4 quanto na 5. Aqui é interessante na Engineers também como se eu ver meu rato, ele me apresenta aqui um certo valor. Esse valor, menos 53, menos 55 dBm. Isso é o nível de recessão de sinal que eu terei em cada local, ok? Ou seja, onde eu estou a passar aqui com o rato, tá bem? Ao lado direito aqui, inferior, nós temos aqui o nível de recessão de sinal, ok? Então, eu consigo acompanhar aqui também essa métrica. Consigo também, ao dar 2 cliques, é interessante na Engineers, eu já consigo praticamente que simular aquele dispositivo. Imaginamos, aqui é um dispositivo AP1, posso alterar o nome. Qual é a largura de canal que ele já vai trabalhar, se é 20. Qual é o canal? Imaginamos aqui, o AP1 é o canal 1. Nas 5 GHz, eu quero um pouco mais de largura, ou seja, uma maior throughput. E depois aqui, ó, Transmission Power. Lázaro, o que é isso? A potência de emissão. Na Ubiquiti, naquele cenário, eu não consigo simular, mas aqui sim eu consigo simular reduzindo a potência de emissão. Ok? Então, eu reduzo a potência de emissão, que é para o meu sinal ter um maior controle. Se é 1 AP se 1 AP por quarto, então eu quero que aquela radiação, o AP que vai estar a propagar o sinal, fique naquele quarto. Okay? Então, dessa forma, eu consigo simular o meu nível de recessão, como pode ver aqui, já reduziu bastante. Então, posso vir no AP02 e escolher o outro canal. No caso aqui, eu vou por aqui o canal 11. A mesma forma, altera a potência de emissão, reduz para ter um maior controle. O AP3, da mesma forma. Aqui, já vou para o canal 6. Posso também escolher os canais do 5. 2 cliques. Reduz a emissão. 40. Aqui eu vou trabalhar canal 1. E aqui escolher depois qual é o canal. Okay? Então, dessa forma, eu consigo ter um maior planeamento o mais próximo possível do meu cenário. Depois eu acompanho aqui com o meu rato qual é o nível de recessão de sinal que eu terei. Certo. De acordo E conseguem fazer o ajuste em termos da potência de sinal, de acordo a terem um sinal sempre porreiro dentro do quarto, mas que não interfira com o quarto a seguir, está bem? Para não criar conflito ou ruído entre eles. Da mesma forma, o AP do corredor, adiciono o AP do corredor. Nesse caso, vou optar para o Wi-Fi 6 e assim vou realizando o cenário de acordo com o planeamento. Da mesma forma, ajusta a potência. Aqui não há necessidade de tanta perda possível. Eu vou só ajustar aqui um bocadinho a potência e pronto. Ok? Então, esse é um outro cenário, outra ferramenta que nós temos. Podemos sempre trabalhar dessa forma. Da mesma forma, a Engineers tem aqui um report, eu posso fazer o download do report. Posso adicionar vários pisos, malta. Então, se eu tenho aqui um piso 1, o piso 2 é diferente, o piso 3, 4 já é diferente cada um, então eu vou adicionando uma planta e realizando o dimensionamento com cada piso. Aqui, preparado por Intel, Lisboa, faço o run, ele vai me gerar o report em PDF, e esse report também eu posso adicionar e apresentar ao meu cliente no meu orçamento. Dessa forma aqui, da Engineers, o report é um bocadinho não, é mais completo. É um report que me apresenta mais métricas, mais informações. Um relatório, um report mais
pronto, mais profissional, se assim posso dizer. Eu tenho um sumário, informações quais são a quantidade de pisos, os locais e a quantidade de APIs, um overview a dizer o que é a ferramenta, o que é a ferramenta, qual foi a ferramenta utilizada, o planeamento, aqui coberturas de Wi-Fi, zonas de exclusão, obstáculos, áreas customizáveis, então posso trabalhar, ele me apresenta essas informações, localização dos APIs, localização dos APIs, quais são os canais que vão ser utilizados. Olha, como podem ver aqui, a potência de emissão, a largura do canal, se é 40, 20, se é automático, se é o canal 1, 6, quais são os canais, o modelo 2.4 e 5 GHz, o S6 também vem para cá, e depois o meu heatmap, que é justamente a zona de cobertura na 2.4 e 5, ok? Pronto, então. Esse aqui é um report pouco mais... Esta ferramenta da Engenious, em termos de ferramenta, é mais completa, dá-vos mais possibilidades, quer em termos de materiais, quer em nível de configurações em cima dos equipamentos. E precisão. E de precisão superior à Ubiquiti, tá bem? Pronto, são ferramentas diferentes, enfim, cada uma dá as suas possibilidades, e em termos do report, é um report muito, muito completo, que depois vos permite, inclusive, isto sai como PDF, se vocês conseguirem editar o PDF, meter o vosso logo, meter o vosso nome na primeira página, meter o nome do cliente especificamente, a localização, enfim, e isto agregado a um orçamento, ajuda com certeza imenso nas vendas. Nós temos dito isso a vários parceiros e a coisa funciona muito bem, porque isto acho que é de um profissionalismo muito grande, não é? Pronto, dá-nos aqui um... Perfeito. Reportes aqui, todos eles só saem em inglês, ok? Certo, o report é em inglês, sim, em qualquer das marcas, certo? Perfeito. Pronto, então já temos aqui duas ferramentas a qual utilizamos, da Ubiquiti e da Engenious, ok? Close report, por aqui. Vamos trabalhar agora com outra, que é a da TP-Link. A TP-Link Almada é uma linha Enterprise que vem forte do mercado. E temos aqui, no caso da Mapa, a malta vai quem trabalha com o Ubiquiti e trabalha com... Deixa-me só atualizar aqui para fazer um tempo. Quem trabalha com o Ubiquiti vai achar isso bastante familiarizado. E não há de todo. E já agora só acrescentar, qualquer uma das marcas apresentadas, nós estamos a apresentar a ferramenta e a forma como abordar o Wi-Fi na hotelaria, mas qualquer uma das marcas, em termos de controladora, a abordagem é sempre a mesma, não é? Portanto, com controladora, tem todas a possibilidade de controladora gratuita, sendo que há várias possibilidades, não é? Controladora física, controladora cloud ou controladora por software, ok? Mas em qualquer uma das opções vocês têm sempre a possibilidade gratuita, portanto não há necessidade de pagamento por controlador, a não ser que queiram optar por controladoras físicas, obviamente, não é? Mas Exato. no caso da Engenious, podem usar tanto a cloud como 100% cloud, portanto é um registro na cloud e a controladora fica na cloud com acesso vosso, ou podem usar a física. No caso da Ubiquiti é a controladora por software, como vocês sabem, ou a controladora física, certo? Pronto. Vulgar Cloud Key ou a Dream Machine, que também tem a controladora. No caso da Engenious temos a linha Fit, que é a controladora física, ou a Cloud, que é N-Cloud, 100% Cloud, é só registro e configurar a controladora na Cloud. No caso da Almada temos duas hipóteses, que é a opção física e a opção software, está bem? Portanto, em qualquer uma das marcas, a abordagem é sempre a mesma em termos de controladora, está bem? Sempre a possibilidade de controladora 100% gratuita e controladora física também disponível em qualquer uma das marcas, está bem? Pronto. Perfeito. E gestão multi-site, digamos assim, em todas. Isso. Não é? Porque vocês conseguem fazer a gestão de todos os vossos clientes, todos os vossos hotéis, todos os vossos, quer dizer, dos hotéis geridos por vocês, dentro do mesmo dashboard, da mesma consola. Perfeito. Em termos aqui o dimensionamento da TP-Link, eu posso utilizar o software, ou no meu caso tem aqui uma controlador, então uma controla. Vem aqui Map, depois topologia, me apresenta a topologia, aqui é Map. No Map é onde eu vou adicionar e trabalhar com o nosso planeamento, com a nossa planta, ok? Eu vou editar isto, vou
Dia. Vou adicionar um novo mapa. Nesse caso aqui, então, virtual. Doors e outdoors. Vou fazer aqui o browse. Trazer este. Vamos adicionar aqui outra planta. Como vocês podem ver, eu estou a trabalhar aqui com plantas diversas e eu vou exemplificar porque. Mesma forma aqui começamos com a escala. Vamos setar qual é a escala, ok? Se eu não tiver informações ou métricas, sempre portas, ok? Isso aqui para cá eu tenho 1 metro, 0,8. Bem, posso depois mensurar as informações, só para confirmar. 2,81 metros, 0,58. Eu consigo trabalhar dessa forma. Pronto, feito isto, eu vou editar. E aqui no editar, nós conseguimos adicionar as paredes, ok? Pronto. O que é que eu trouxe nessa planta diferente? Trouxe aqui duas opções. Primeiro, alguns hotéis. Nós temos salas de conferência, salas de reunião. Então, vou trabalhar aqui break wall, esse tijolo, parede, ou tem maior intensidade, ou seja, que é um concreto. Poderia trabalhar aqui, editar o nome, pôr isso aqui como betão. Fica a escolha, posso editar. E posso trabalhar com atenuação, qual o nível de atenuação em cada um. Escolher até a colorização. Exato. Vocês na prática podem criar materiais mais específicos, né? Vocês tendo em conta a atenuação que têm em cada uma das... E isso vocês na internet conseguem perceber qual é a atenuação em cada tipologia, por cada tipo de material, qual é a atenuação do vidro, qual é a atenuação do concreto, do tijolo, do metal, por aí adiante, e depois criarem vocês tipologias de material de acordo com o que quiserem. Perfeito. Ok. Então, depois, vidro. Ok. Pronto. Já dimensionamos a parte de hotelaria, também vou desenhar aqui uns quartos, só para vocês também perceberem essa tecnologia. Então, vou aproveitar aqui Add Wall, vamos por aqui um tijolo mais simples. Deixa eu ver se um tijolo mais simples, isso aqui o quarto, é um bocadinho diferente. Okay. Okay. Aqui, como mencionei, se eu tenho varanda e aqui é vidro, umas portas. Aqui, em alguns cenários, eu tenho alguns armários, então posso também adicionar aqui. Caso, fazer assim, isso aqui, excluir, e vou pôr a madeira, que é o correto. Minimamente, analisando aqui o planeamento, isso aqui deve ser vidro também, penso eu, mas só para nós termos uma ideia. Perspectiva de cada tecnologia. Aqui deve ser um armário, pessoal. Não está melhor, só para não nos atrapalhar aqui no nosso tempo. Perfeito. Então, temos aqui o dimensionamento minimamente done. Passo aqui a editar. Depois, vamos simular isto. Vamos aqui em Device. Device List é os nossos equipamentos que estão adotados. Mas eu posso editar isto e adicionar os access points. Os adotados, ou seja, todos que eu tenho na minha controladora, e os virtuais, ok? Nesse cenário, podemos trabalhar aqui da mesma forma com os indoors,
615 ou 715, um wall, dependendo muito onde eu tenha, mais uma vez, onde eu tenho minha ficha, minha J45, minha tomada, ok? Aqui nós necessitamos de um dispositivo que tenha uma boa performance. Então aqui eu vou trabalhar com um dispositivo que me exija ou que tenha uma boa performance. Estamos a falar aqui de mais de 80 pessoas conectadas que vão necessitar possivelmente de um bom throughput e uma boa velocidade. Tá bem? Então, preferencialmente Wi-Fi 6, podemos trabalhar e simular com um dispositivo apenas. Vou fazer aqui simulação e vamos ver como isso corre. Temos aqui a simulação, como podemos ver na 2.4, está com uma boa cobertura. Os equipamentos têm um bom nível de recepção de sinal, ou seja, tem um bom ganho. Então, eu consigo visualizar isto ao trabalhar. Tanto na 2.4, mais uma vez, simular aqui na 5, que é o foco. Como vocês podem ver aqui, aproximadamente, com um dispositivo, eu vou conseguir cobrir tudo. Vou ter um bom nível de recepção de sinal. Posso vir aqui e aqui acompanhar ao lado esquerdo, aqui ao lado esquerdo, superior, eu tenho um nível de recepção de sinal, ok? Então, eu consigo visualizar isto com uma boa qualidade de sinal, tá bem? Então, para mim, isso aqui está perfeito. O dispositivo só vai me cobrir. Lógico, se eu quiser ter uma melhor qualidade ou um foco de performance em todos os dispositivos, eu posso vir aqui e adicionar mais uma P, por exemplo, outra P igual, somente para essa área que é a mais crítica. Aqui, da mesma forma, muito parecido com Engines, eu posso já desabilitar e não visualizar quais são o canal, escolha do canal e a potência de transmissão, que é importante, ok? Então, se é 2.4, vou reduzir essa potência para 10, e aqui eu posso trabalhar com 15, mais ou menos, e ter uma noção daquele access point, uma noção mais próxima daquele access point. Qual a altura do teto que ele está a atuar, ok? Ou seja, até mesmo conseguem dissimular, como estão a ver, se é em parede, se é em teto, qual é o ângulo em que ele está colocado, não é? Portanto, se está no teto, são 180 graus, se estivesse na parede, metiam a 90 graus e colocavam na zona da parede, também. Isto porque a propagação de sinal do AP, como vocês sabem, a parte de trás pouca propagação tem, na parte, no caso está montado no teto, não é? A parte que está encostada ao teto tem pouca propagação de sinal, o sinal é emitido a 360 graus para baixo. Se for montado na parede, assim vocês conseguem ter logo uma noção de qual é que vai ser a radiação de sinal com o AP montado na parede, tá bem? Dá para simular de uma forma diferente. Isto é uma possibilidade que, como estão a ver aqui entre as ferramentas, cada uma dá possibilidades diferentes da outra, quase que se nós fizéssemos aqui um mix das três, estava tudo perfeito. Pronto, exato. porque de facto as ferramentas são diferentes, umas dão mais possibilidades do que outras, ou seja, permitem-se fazer ajustes mais finos do que outras, coisas diferentes, em situações diferentes. Perfeito. Então, aqui eu já reduzi a emissão de sinal e eu consigo simular da mesma forma 2.4, 5 e visualizar o nível de recepção de sinal, ok? Boa. Pronto, perder muito tempo. Outra questão também importante na parte de hotelaria é outdoor, ok? Zona das piscinas, esplanadas, enfim. Alguns hotéis têm justamente a parte das piscinas ou esplanadas e eu também consigo pôr equipamentos que me vão realizar a cobertura dessa área, tá bem? Então, é importante. Lógico que aqui eu estou a simular, mas teria que desenhar aqui toda a parede. Posso só adicionar aqui esse botão rapidamente para não perder muito tempo. De acordo com a emissão, é importante sempre selecionarmos qual é a área que vai realizar a cobertura. Então, É parede debaixo da piscina, não é preciso fazer. exato.
Não tem stress aí. Perfeito. Nas Então, nas zonas exteriores, basicamente, vocês poucos obstáculos vão ter, a não poucos ser alguma coisa obstáculos. muito específica. Basicamente, o que vão ter, à partida, são mais pessoas conectadas naquela zona, porque normalmente a zona das piscinas, por exemplo, está sempre mais gente. De facto, em termos de obstáculos, é muito mais simples se calhar vão Exato. sofrer mais com outras redes do que propriamente com obstáculos. É isso que eu ia dizer. O ideal aqui é vocês terem atenção justamente a outras redes, ok? Certo. Quais são as outras redes que existem, que é justamente somente na parte outdoor, que é para fugir delas. Então, eu posso escolher aqui já outros canais que é para evitar interferência com outras redes. Aqui na Engine, ou desculpa, na TP-Link, eu consigo também simular com o nível de recepção de sinal que eu queira, ou seja, menos 60 dBm, que seria uma conexão boa e aceitável, simular e visualizar a propagação daquele sinal, tá bem? E aqui eu tenho os meus devices, tenho informações. O que eu posso fazer aqui é, estou retornando aqui, topologia map, hotel virtual, verificar informações, confirmação, display, pronto. Quais são as informações que eu queira, quantidade de cliente de device, outdoors, quantidade, altura, padrão, wall plate, 0.3 padrão, pronto. Desktop, metro, então são umas configurações que eu posso realizar antes do planeamento. Certo. E é isto. Basicamente é isto. Okay. Exato. Sim. Pronto. Pronto. Pá, eu espero ter trazido aqui para vocês esse planeamento. Pronto, trabalhamos com as 3 tecnologias. Espero que vocês consigam tirar proveito tanto de uma quanto da outra ou complementar as informações com que queiram. Eu acho que estamos Certo, aqui. nós agora, se calhar, vamos perguntar ao pessoal se tem algumas dúvidas. Se quiserem que abra o microfone, muito bem. Se quiserem escrever no chat, também o podem fazer. Temos aqui já uma pergunta do João França. Obrigado pela questão, João. Se a Ubiquiti só tem consola por software e hardware. Quando eu referi consola, quando eu referi que tinha essa possibilidade de controladora por software e hardware, é controladora, está bem? Vocês podem sempre aceder via cloud, não é? Pronto, mas a questão é a existência da controladora, onde é que ela está instalada? Pode ser num equipamento, no PC, através de servidor. software, um servidor, seja o que for. Obviamente, se vocês estiverem sempre ligado, conseguem aceder sempre, se for um caso de um servidor. Se vocês meterem num PC, fazem a configuração e desligam, saem daquela localização, à partida já não vão conseguir aceder àquele cliente em particular para fazer alterações, para ver algum problema que se passa. Isto é controladora. Não existe, por enquanto, a possibilidade de, pelo menos, muito embora já se fale nisso e já existem alguns preços nos Estados Unidos, da controladora cloud. Na Ubiquiti, está bem? Mas essa terá custos. Sim, exatamente. A existir, e vai existir, porque já existe, já existe inclusive preços de referência nos Estados Unidos, vai ter um custo por device, está bem? Exato. Pronto, basicamente, em termos de controladora, é software, portanto, instalado num PC ou num servidor, ou então através de uma das controladoras físicas, pá, pode ser desde uma Cloud Key, que é uma coisa relativamente barata, para 100 e qualquer coisa euros, ou através de uma, quer dizer, começa pela Cloud Key, depois podem ir para a Dream Machine Pro, Dream Machine SE, enfim, podem depois passar para gamas superiores. Exato. Está bem? Portanto, é software ou controladora física. Dúvidas, malta? Temos aqui Em termos de controladora cloud, todas estas soluções que nós falámos, permitem o acesso via cloud, está bem?
obviamente, aos vossos equipamentos, às vossas controladoras, tudo, portanto, centralizado com os clientes, tudo tranquilo. Agora, a única coisa que há uma marca que as outras que têm, que as outras não têm, é o de facto da controladora 100% cloud, que é o caso da Enginius, está bem? É a única que permite 100% cloud gratuita. Exato, Tá? exato. Pronto. Dúvidas mais? Alguém tem alguma dúvida de dimensionamento nas soluções? Dimensionamento, Fala, seja o que for, seja o que for. podem questionar, está bem? Estejam à vontade, se quiserem que abra o microfone, é só dizerem. Deixa eu parar aqui de partilhar. Sim, tem. A TP-Link tem também uma solução, tem, salvo erro, dois modelos que na prática são routers com switches e controladora integrada, está bem? É, digamos que uma coisa equivalente à Dream Machine e ao Dream Router. Certo. Ok, É um Wilson? equipamento que ele lançou recentemente e Certo. tem controladora switching E router. e router. Exato. Certo. Perfeito. Ok? É equivalente ao Dream Machine, se quiserem. Está bem? Depois o Dream Machine tem outra parte de add-on, que é a parte da controladora relativamente à videovigilância, né? Como vocês sabem, por aí adiante, porque pode incorporar ou não um disco, mas em termos de rede, em termos de Wi-Fi, é mais ou menos o mesmo modelo. Certo. No caso da Enginius, isso não é passível de ser feito, ou seja, um equipamento único, a única coisa que nós temos é gateways. Exatamente, é isso mesmo, Nuno. É isso mesmo, é o ER8411. No caso da Enginius, o que temos é uma controladora, é cloud ou física, eles não têm a possibilidade digamos, um 3 em 1, o que têm é gateway, que é router gateway, digamos assim, não tem switching também, tem duas portas, mas depois para ser conectado a outro switch, está bem? Exato. Todas as soluções têm também a parte de router gateway, também é comum a todas. Uma abordagem um bocadinho diferente, no caso da Enginius é a parte da controladora, o foco é na cloud, ok? Havendo a possibilidade também da controladora física, mas o foco é na cloud. Nas outras duas marcas, não, já não será tanto assim, tem abordagens um bocadinho diferentes. Exato. Temos de dúvidas de dimensionamento, ou seja, alguém aqui conseguir perceber ali as necessidades que temos que levantar, os objetivos, é sempre importante isso. Sim, Okay? a ideia nossa foi passarmos aqui a nossa forma de abordar isto, e é aquilo que temos usado até à data atual, desde que começámos a trabalhar esta área. Obviamente que isto depois tem ali muitos pormenores que podem ou não ser levados em conta. Pá, todos nós sabemos que toda a parte financeira, o budget que existe para gastar é um fator que pode fazer isto tudo cair por terra. Mas é assim, se nós não fizermos o nosso trabalho e acho que assim conseguimos fazer um trabalho, porque conseguimos mostrar como é que a coisa como a coisa funciona, acho que conseguimos tirar benefícios disto. Qualquer das maneiras, deixar aqui a nota, também para não ocupar muito mais tempo, que já vamos com 1 hora e 20 minutos, mas deixar aqui a nota de que nós estamos a dar estes webinars. Para a semana, sabem que vamos abordar ainda relativamente às redes Wi-Fi para hotéis, mas mais da parte de configuração específica para a hotelaria. Estamos a falar de VLANs, estamos a falar dos portais guest, esse tipo de coisas. Vamos fazer convosco uma configuração, ou melhor, as configurações dentro das 3 marcas, como é que a coisa funciona, porque quase todas dão as mesmas possibilidades, está bem? São as mesmas possibilidades, feitas às vezes de uma forma ligeiramente diferente, mas como é que nós devemos abordar este mercado, o que é que devemos fazer, o que é que deve ser feito para que a coisa seja fiável, segura e, se puder ainda dar qualquer profit para o hotel em causa, melhor, não é? Pronto, Exato. basicamente é essa a situação. Portanto, na próxima semana vamos fazer isto. Isto não invalida que mesmo relativamente à hotelaria, num futuro
num futuro próximo, ou seja, quando for, vocês não nos usem como braços direitos da vossa operação, está bem? Se têm projetos, pá, não querem estar a perder muito tempo, os projetos até são grandes, nós já temos mais facilidade em fazer isto de uma forma mais rápida, porque conhecemos as ferramentas há algum tempo e trabalhamos há muito tempo, chutem para cima de nós, digam-nos, recebi esta, ajuda-me aqui a fazer o dimensionamento nesta marca, naquela, faz-me uma opção para as três, e eu vejo como é que a coisa cabe no orçamento, pá, estejam completamente à vontade, está bem? Ok. Perfeito. Temos Calhar, aqui mais não uma sei, se dúvida. queres responder aí ao Mário primeiro. As ferramentas permitem o routing de cabelagem, incluindo fibra, mesmo que seja entre edifícios. Não, Mário, eu não consigo fazer o dimensionamento de fibra. No caso da Ubiquiti, ele me permite aqui sim realizar o dimensionamento de cabelagem, ok? Então eu posso utilizar a cabelagem existente ou uma pré-cablagem, ou seja, fazer o autocabling ou o cabeamento, ou um pré-cabeamento entre os dispositivos, mas me permite só ver métricas de informações, ok? Quais são a cabelagem existente. Entre edifícios, fibra, não. Isso tem que ser a parte. Ok. Outra dúvida. Para vocês, algum fator-chave diferenciador em cada uma das marcas? Mas na questão do funcionamento, mais Sim, do na questão Wi-Fi. do funcionamento Pá, do é um Wi-Fi. bocadinho, isto é um bocadinho, eu não sei se Lázaro, queres que eu só dê a minha opinião, isto vai ser uma Força, opinião mais pessoal, entre aspas, porque é sempre profissional, não é? força. Mas de facto as marcas, elas abordam o mercado, este mercado quase que da mesma forma, mas com uma outra característica diferente. Aqui vou ser um bocadinho, não me vão levar a mal por aquilo que eu vou dizer, pode até nem estar de acordo com o que vocês pensam, mas são três marcas, pá, a Ubiquiti com a gama Unify, é quase, se tivermos um fator diferenciador, é de facto o reconhecimento que a marca tem no mercado português e no mercado internacional, principalmente no mercado na questão da hotelaria. É de facto uma marca muito reconhecida. Pá, e depois, porque a Ubiquiti aborda não só o componente Wi-Fi dentro da controladora, como tudo o resto dentro da mesma consola, não é? Pronto, Exato. dá essa possibilidade. Pá, isso em algumas implementações é brutal. Por exemplo, o caso das câmaras, como o Lázaro está a exemplificar, pá, pode ser tudo controlado e configurado dentro da mesma controladora, dentro do mesmo acesso. Portanto, pá, é uma ferramenta brutal em termos desta perspectiva, está bem? Pronto. Pá, depois temos a Engenius, honestamente, também sendo muito pragmático convosco, é a marca que, não tendo ainda o reconhecimento da Ubiquiti em termos de Portugal, está num crescimento também muito grande, porque é uma marca com equipamentos, com hardware de muita qualidade. De facto, nós e os parceiros que já testaram e que já fizeram implementações dão-nos razão nisso, com certeza. É uma ferramenta é uma marca com muita qualidade em termos de hardware, ok? Com uma controladora muito completa e muito simples de operar. Vocês vão ver na próxima semana, se tiverem essa possibilidade em termos de configurações. É uma coisa muito mais clean, digamos assim, do que no caso da Ubiquiti. A Ubiquiti tem mais, em termos de consola, de dashboard, é uma coisa mais complexa, digamos assim. O Engenius aborda a coisa de uma forma mais simplista, muito embora dê as mesmas possibilidades que a outra, só que funciona de forma diferente em termos de procedimento. No caso da TP-Link, pá, a TP-Link, como vocês sabem, é uma marca que partiu do consumo, está a fazer o caminho que deve ser feito e muito bem para se virar para o mercado empresarial. É algo que já está a acontecer há cerca de 3 anos, 3, 4 anos. A coisa está de facto a correr bem porque eles têm também muita qualidade nos equipamentos que produzem. A controladora está hoje em dia muito melhor. Está uma controladora muito parecida com a da Ubiquiti, como o Lázaro já referiu, e vocês vão ver também na próxima semana, para quem já trabalha com o Ubiquiti, que a controladora é muito porreira. A gama está super completa, tem imensos equipamentos para imensas possibilidades. Pá, e depois, em termos de preço, ou melhor, custo-benefício, é capaz de ser das três
aquela que consegue responder melhor às necessidades do mercado português, está bem? Pronto, agora, mas isto é como eu digo, isto é como eu estou a dizer, é um bocadinho uma opinião pessoal / profissional, cada uma tem a sua, tem a sua especificação, mas as três abordam o mercado quase com a mesma perspectiva, está bem? Perfeito. Pronto. É isso. Ok. Dúvidas? Peço desculpa das perguntas, mas tem um projeto em mãos para um resort. Ok, Mário, se quiseres chutar para cima de nós, para nós darmos uma ajuda, pá, à vontade, está bem? Sem problemas. Manda para cá, que nós trabalhamos em cima disso e depois reunimos contigo e vemos como é que a coisa se pode desenvolver melhor. O Mário também estava a perguntar relativamente ao CCTV dentro dos hotéis, conseguimos cumprir as regras aplicáveis como a de não se poder ver as entradas das portas dos quartos. Sim, tu podes criar zonas de exclusão em termos de imagem. Zonas de exclusão, exatamente. Está bem? Perfeitamente, não tem qualquer problema. Quer em termos das entradas dos quartos, quer em termos de zonas exteriores que apanhe alguma área como piscinas, coisa do género que não se queira, podemos fazer essa configuração, está bem? Exato. Não tem problema. Essa também pode ser se calhar um webinar próximo que vamos fazer agora, como eu estava a dizer, vamos começar aqui, vamos abordar isto pelo menos em termos de três tipologias de instalação Wi-Fi, não é? Vamos para a parte da hotelaria, vamos para a parte de armazéns industriais, parte de colégios e escolas, por aí adiante. Mas se calhar está-nos aqui, o Mário está aqui com esta pergunta e está-me a dar aqui uma ideia, que é depois nós passarmos à parte mais de CCTV com o Ubiquiti e também fazer aqui como é que vocês podem desenhar fazer aqui um desenho fazer aqui um desenho. Perfeito. Está bem? Em termos de CCTV, neste caso só podemos responder com o Ubiquiti, porque é a única marca que incorpora a parte do CCTV na controladora, mas podemos fazer isso, está bem? Tá bem. Parece-me bem. Perfeito. Malta, se não tiverem mais dúvidas, já passamos aqui um bocadinho do tempo. Se não tiverem hoje, pá, pensem nas dúvidas e chutem para cima de nós, está bem? Vocês têm os nossos e-mails, têm os nossos contactos. Sim, então, pedro.silva@minitel.pt, Lázaro.albuquerque. Não pus aqui, né? Pois. Toda a gente sabe o e-mail, ou chutem para cima do vosso comercial e o comercial mete-se em contacto connosco, também não tem dificuldade nenhuma, tá? Pronto, pá, obrigado a todos por terem participado, esperemos ter ajudado de alguma forma e para a semana cá estaremos novamente para passarmos um bocadinho mais à parte da configuração, está bem? Perfeito, é isso mesmo. Malta, um abraço, muito obrigado. Também obrigado, Lázaro, está bem? Obrigado, Pedro. E obrigado, pessoal. Olha, forte abraço a todos. E bom trabalho, boas vendas para todos, tá? Estamos aqui para ajudar no que for preciso, está bem? Boa, isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado.